Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 247 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 27 ao 29 do livro de Ezequiel. Vamos à leitura? Capítulo 27, Lamentação sobre Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus. Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. As suas fronteiras estão no coração dos mares. Os que a construíram aperfeiçoaram a sua beleza. Fabricaram todos os seus convéses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro. Fizeram os seus remos de carvalhos de Bazã. Os seus barcos fizeram-nos de marfim engastado em pinho de Chipre. A sua vela era de linho fino bordado do Egito, para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o seu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os seus remadores. Os seus sábios, ó Tiro, que se achavam dentro de você, esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam dentro de você para reparar as brechas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam dentro de você para comprar as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Pute serviam no seu exército como homens de guerra. Penduravam em você os seus escudos e capacetes. Foram eles que a cobriram de glória. Os filhos de Arvade e o seu exército estavam sobre as muralhas que a rodeavam, e os gamaditas ficavam de vigia nas torres. Penduravam os seus escudos nas suas muralhas e aperfeiçoavam a sua beleza. Tarsis negociava com você por causa da abundância de todo tipo de riquezas. Em troca das suas mercadorias, lhe traziam prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque negociavam com você. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, ginetes e mulas. Os filhos de Dedã negociavam com você. Muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em troca, traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas. Por suas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel negociavam com você. Pelas suas mercadorias davam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você. Por causa da multidão das suas manufaturas, por causa da abundância de todo tipo de riquezas, dando em troca vinho de Eubom, Elã de Saar. Também Dan e Javã, de Uzal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no seu comércio. Dedã negociava com você trazendo mantas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Negociavam com você trazendo cordeiros, carneiros e bodes. Nisto, negociavam com você. Os mercadores de Sabá e Ramá negociavam com você. Pelas suas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade eram seus clientes. Negociavam com você trazendo todo tipo de mercadorias, tecidos de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam as suas mercadorias. Você se enriqueceu e ficou famosa no coração dos mares. Os seus remadores conduziram você sobre grandes águas. O vento leste a destroçou no coração dos mares. As suas riquezas, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros, os seus pilotos, os encarregados de reparar as brechas, os seus comerciantes e todos os soldados que estão dentro de você, juntamente com toda a multidão do povo que está dentro de você, se afundarão no coração dos mares no dia da sua ruína, ó Tiro. Ao estrondo da gritaria dos seus pilotos, as praias tremerão. Todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra.
farão ouvir a sua voz por causa de você e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa, vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você com amargura de alma e com amarga lamentação. Em seu pranto farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro, que agora está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, você satisfez muitos povos. Com as suas muitas riquezas e as suas mercadorias, você enriqueceu os reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares, nas profundezas das águas. Se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estava dentro de você. Todos os moradores das ilhas se espantam por causa de você. Os seus reis estão apavorados e trazem um medo estampado no rosto. Os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Capítulo 28. Profecia contra o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça à cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Outra lamentação sobre o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Profecia contra Sidom. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você.
saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Bênçãos para o povo de Israel. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Capítulo 29. Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios, e que diz: o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em seus queixos, e farei com que os peixes dos seus rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios grudados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto, não será recolhido nem sepultado. Eu o darei como alimento aos animais selvagens e às aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornaram um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou, ele lhes rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre você a espada, e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: o rio é meu, eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé humano, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei por outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados, restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. O Egito se tornará o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá a sua confiança no Egito, confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava ao Egito em busca de socorro. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Nabucodonosor conquista o Egito. No 27º ano, no 1º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas e todos os ombros ficaram esfolados, mas nem ele nem o seu exército receberam qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isto será o pagamento para o seu exército.
Como pagamento pelo seu esforço, eu lhe darei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia, farei brotar o poder na casa de Israel. E a você, Ezequiel, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.